para você ligado no canal de notícias. Sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, 4 de outubro de 2020. Vai e vem do Campeonato Brasileiro. Quem pode chegar, quem pode sair do seu time de coração é o que nós vamos trazer para você. A partir de agora, domingo é dia de futebol aqui no canal de notícias. Matérias, curiosidades e informações sobre o seu time de coração, você também vai encontrar aqui no canal. O vai e vem do mercado da bola, quem pode chegar, quem pode sair, tudo isso você vai encontrar aqui no canal de notícias. Então, inscreve aí no canal, ativa o sininho e comenta o que você quer ver no canal. A gente vai tentar trazer para você. E a matéria de agora é falando da chegada e da saída de jogadores do seu time de coração. E aí, beleza? Quer saber quem pode chegar ou sair do seu time? Nós iremos trazer para vocês as informações oficiais do seu time de coração. Hoje vamos trazer informações sobre Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Vasco, São Paulo e Santos. Tudo isso para você que tá ligado aqui no canal. Se liga aí. E para começar, Atlético Paranaense negocia a saída do volante ex-Vasco. Besiktas tenta a contratação do volante. O Wellington, empresário do jogador, está na Turquia. O volante tem contrato até dezembro desse ano. O clube quer uma compensação financeira para liberar o jogador. O jogador viajou com o grupo para a partida contra o Flamengo nesse domingo no Maracanã. O volante despertou o interesse do Besiktas da Turquia. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem. O empresário do volante, Marcelo Robalinho, está em Istambul conversando com o time turco para tentar a negociação. O Wellington tem contratação em contrato com o Atlético até dezembro e o clube quer uma compensação financeira para liberar o jogador. As partes correm contra o tempo porque a janela de transferência da Turquia fecha na próxima segunda-feira, ou seja, amanhã, 5 de outubro. Mesmo com as conversas em andamento, o jogador viajou para o Rio de Janeiro, onde o Atlético encara o Mengão. Nesse domingo, existe a possibilidade do jogador ser poupado e não enfrentar o rubro-negro. Já falando do Atlético Goianiense, o Atlético de Goiás oficializou a contratação de Arnaldo. O lateral direito de 28 anos rescindiu o contrato com o Avaí e é o novo reforço do Dragão. O Atlético oficializou nesta quinta-feira a contratação do lateral direito Arnaldo. O jogador de 28 anos, ex-Avaí, chega para defender o Dragão. No restante da temporada, ele assinou contrato com o clube até o final do Brasileirão, ou seja, fevereiro de 2021. Arnaldo rescindiu o contrato com o Avaí na segunda-feira, dia 28, e nos últimos dias acertou os detalhes para fechar a sua chegada com o Atlético Goianiense. Em 2020, ele disputou 18 jogos pelo Leão, entre a Recopa, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Natural de Uberaba, Minas Gerais, Arnaldo já defendeu o Ceará, o Joinville, Criciúma, América de Natal, Mirassol, Portuguesa e Botafogo. Ele chega ao Dragão para disputar a posição com o Dudu, atual lateral titular do Atlético Goianiense. Saída de volante no Atlético Mineiro. Alô, torcida do Galo. É confirmada, hein? O Atlético Mineiro anunciou o empréstimo do volante Léo Senna para o Spezia por uma temporada. O jogador já havia viajado para a Croácia para aguardar os vistos de trabalho e finalizar as negociações com o clube italiano. O Atlético anunciou nessa sexta-feira o empréstimo do volante Léo Senna para o Spezia Cálcio. O jogador já havia sido liberado dos treinos e viajado nessa quarta-feira. Ele ia jogar no futebol croata, só que o caminho mudou e agora ele está parando no futebol italiano. Léo Senna aguardava a chegada do visto de trabalho que o autorizaria a ingressar na Itália e ser apresentado ao clube da primeira divisão do futebol italiano. O Bahia, alô torcida
tricolor baiana. O Bahia acertou a saída do zagueiro para a Série B, hein? Ele liberou o zagueiro Inácio ao CSA para a disputa da Série B. O jogador de 23 anos foi titular do time que disputou o estadual, mas estava sem espaço na equipe principal do tricolor. O zagueiro está de saída. O clube baiano acertou o empréstimo do defensor de 23 anos ao CSA para a disputa da Série B. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo GE. Titular da equipe que disputou o Campeonato Baiano no início da temporada, Inácio foi incorporado ao grupo principal na retomada do calendário do futebol brasileiro, mas não teve oportunidade de entrar em campo. A chegada de Anderson Martins, que foi regularizado, já pode estrear com a camisa tricolor, reduziu ainda mais o espaço do jovem zagueiro baiano. Meu amigo, alô torcida do Botafogo. Botafogo pode anunciar a qualquer momento o atacante Kelvin, de 27 anos, o jogador que está livre no mercado após ter deixado o Avaí no segundo semestre desse ano. Ele tem acordo encaminhado com o atleta, que possui passagem por Porto, São Paulo, Palmeiras e recentemente atuou por Vasco e Fluminense. Por estar livre no mercado, será uma contratação sem custos ao alvinegro e é um jogador que se encaixa na realidade financeira do clube. Inicialmente, o contrato vai até o final do Campeonato Brasileiro, ou seja, fevereiro de 2021, mas há uma cláusula de renovação por mais 2 temporadas, dependendo do desempenho do atacante pelo alvinegro. Após a saída de Luiz Henrique e Luiz Fernando, este é o jogador de lado de campo que a diretoria do Botafogo procurava no mercado. Agora, o comitê executivo do Botafogo busca um meio-campo avançado. Kelvin, que havia sido contratado pelo Avaí no começo da temporada, foi desligado da equipe catarinense por problemas de disciplina. Ao todo, o jogador participou de 9 partidas pela equipe, sem gols ou sem assistência. O melhor momento da carreira de Kelvin foi no Porto, em 2013. Ele marcou um gol sobre o Benfica, que decretou o título português aos Dragões. Mesmo com a conquista impactante, não conseguiu sequência na equipe europeia nos anos seguintes e acumulou empréstimos. Meu amigo, Corinthians contrata mais um lateral esquerdo para a Série A. Não parece com o Ilharão? Meu amigo, parece. Mas cobiçado pelo Palmeiras, Reginaldo é vendido ao Timão. Alvinegro de Natal continua com 50% dos direitos econômicos do atleta. O ABC anunciou na noite desta sexta-feira a venda do lateral esquerdo Reginaldo, de 19 anos, ao Corinthians. Após vários dias de conversa, o presidente alvinegro Bira Marques concretizou negociação de 50% dos direitos econômicos do jogador com o Timão. O clube de Natal continua com outros 50% para uma futura venda. Os valores da transação não foram divulgados. Reginaldo também era cobiçado pelo Palmeiras e recebeu sondagem de clubes do exterior. Queria agradecer a torcida pelo carinho, pela compreensão que tiveram comigo no dia a dia. Sou grato demais ao ABC por tudo, pela grandeza de coração, falou o lateral. Reginaldo compareceu ao clube na noite dessa sexta-feira, acertou todos os detalhes e assinou a rescisão contratual com o ABC. Revelado pelo ABC, o lateral esquerdo foi emprestado ao Atlético Paranaense em 2019, disputando alguns jogos do Campeonato Brasileiro de aspirantes, ou seja, o Sub-23 e o Sub-20. Ainda pelo Furacão, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano e fez um jogo do Campeonato Paranaense. Reginaldo retornou a Natal durante a pandemia e passou a treinar com os profissionais do ABC na retomada das atividades. Sem lateral esquerdo de ofício, o técnico Francisco Diá apostou no garoto, que
que atuou em 6 jogos, sendo titular em 4 oportunidades, incluindo o duelo contra o CSA pela Copa do Nordeste. É isso mesmo, o vai e vem do Campeonato Brasileiro tem bomba no Mengão, hein? Flamengo bate o pé e trava a negociação com o atacante, mas pode perder 2 peças importantes. Para começar, o Flamengo não vai emprestar o atacante Lincoln. Clube vê jovem de 19 anos potencial a ser desenvolvido, rechaça empréstimos e exige 10 milhões de euros para a saída em definitivo. Boas atuações dão fôlego ao atacante que está desde 2017 no time de cima. Os mais de 3 anos de Lincoln no profissional representam bem isso. Talento que faz o Flamengo não aceitar a proposta por menos de 10 milhões de euros, cerca de 66 milhões e meio de reais, e retrospecto que ainda deixa o torcedor com a pulga atrás das orelhas. 51 jogos e 6 gols é o que tem o atacante Lincoln na equipe do Flamengo. Sequência importante para o jovem que postou em rede social que ainda tem poucas para falar e que vive o conflito entre a corneta e a valorização na Gávea. Se por um lado o vice-presidente já criticaram publicamente, por outro o departamento de futebol nunca facilitou sua saída. E não foram poucas as oportunidades. Seguindo a leva de situações importantes relacionadas ao Mengão, 30 milhões de reais por Gerson e BH 27 é a proposta que vai ser apresentada aí ao clube rubro-negro. O Flamengo ganhou mais 2 dores de cabeça nas últimas horas. Jorge Jesus quer o volante Gerson e o atacante Bruno Henrique, após vender o zagueiro por 40 milhões para o Manchester City. O clube português vem forte para levar os 2 jogadores. Ainda essa semana, dirigentes vêm ao Rio para negociar com o clube carioca. A ideia é pagar a multa dos 2 jogadores à vista, ou seja, no cash. Ou seja, será que os jogadores vão sair dessa vez? Comenta aí, torcedor do Mengão, aqui no canal de notícias. Outra coisa, Verdão negocia aí, no caso, a saída de meia e acerta a saída de zagueiro. Quer saber? A gente explica. Palmeiras aceitou a proposta e encaminhou a venda de Vitor Hugo para o clube da Turquia. Defensor deixa aí o clube alviverde para retornar ao futebol europeu. O Palmeiras aceitou a proposta do clube da Turquia, o Trabzonspor, lá da Turquia. Eles fecharam aí a negociação com o zagueiro Vitor Hugo. Segundo o GE, os 2 clubes trocaram a documentação para sacramentar o negócio. Até segunda-feira, o contrato do jogador pode ser assinado. O defensor deve viajar nesse final de semana para concluir a negociação. Por outro lado, a diretoria do Palmeiras admitiu o contato do Botafogo por Gustavo Scarpa. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, confirmou a sondagem pelo meia. O Botafogo sondou o Palmeiras sobre a situação do meia Gustavo Scarpa, que sequer vem sendo relacionado para partidas contra aí o clube do Bolívar pela Copa Libertadores e também não jogou contra a equipe do Flamengo na última semana. Anderson Barros, em entrevista concedida na última sexta-feira ao Seleção Sport TV, disse e falou sobre o interesse do Botafogo, que no momento é apenas uma sondagem, não tem nada de concreto. Vamos falar também agora para você, torcedor do Santos. Zagueiro, enfim, pode sair do Santos. Estamos falando de Lucas Veríssimo. Se liga aí. Santos recebeu uma proposta de um clube português por Lucas Veríssimo. A proposta veio do clube, o Braga, lá de Portugal. Peixe precisa de dinheiro para pagar dívidas e evitar nova punição da FIFA, que pode resultar em perda de pontos no Brasileirão. O Santos recebeu uma proposta do Braga de Portugal
pelo zagueiro Lucas Veríssimo, principal defensor do Peixe. A equipe portuguesa ofereceu 4,5 milhões de euros, 30 milhões de reais. A informação foi divulgada primeiramente pelo Sport TV e confirmada pelo Lance. O Santos corre contra o tempo para pagar a dívida que tem contra o Hamburgo da Alemanha, o Chipato do Chile e Atlético Nacional da Colômbia. Somados os valores chegam a 52 milhões de reais. As duas primeiras referentes à vinda do zagueiro Kleber Reis, do atacante Soteldo, impedem o Santos de registrar novos jogadores na FIFA. Caso não pague os alemães até o dia 13 de outubro, o clube corre o risco de perder pontos no Brasileiro. Lucas Veríssimo está no Santos desde 2013, quando foi contratado para a equipe sub-20. O zagueiro havia passado pelo Ninense e José Bonifácio, onde iniciou sua carreira no futebol. No Peixe, já são 169 jogos e 7 gols marcados. Foi campeão paulista em 2016. É mais um jogador que pode estar deixando o futebol brasileiro. Agora, vamos falar do São Paulo. São Paulo libera atacante ex-fluminense para jogar na Série B. Jogador do São Paulo, Calazans, é confirmado como reforço do CRB. O atacante foi emprestado pelo tricolor ao clube alagoano até o fim da Série B do Brasileirão, em fevereiro. Em Maceió, Calazans tentará recuperar o ritmo de jogo e a confiança. O CRB confirmou na tarde desta sexta-feira a contratação do atacante Calazans como o reforço para a disputa da Série B do Brasileirão. O jogador pertence ao São Paulo e foi emprestado ao clube alagoano até o final dessa temporada. Revelado na categoria de base do Fluminense, Calazans chegou ao tricolor do Morumbi no ano passado, mas não conseguiu convencer atuando no Morumbi. Sem espaço com Fernando Diniz, o jogador vinha treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda. Meu amigo, Vasco, enfim, libera meia para clube português. Vasco acertou o empréstimo de Bruno César ao Penafiel até maio de 2021. Meia, que tem contrato até 2022, é liberado do treino dessa sexta-feira e vai jogar em Portugal. O Vasco acertou nessa sexta-feira a saída de Bruno César. O meia foi liberado, não treinou nessa sexta-feira e vai jogar no Penafiel de Portugal. Ele foi emprestado até maio de 2021. Os empresários de Bruno estão há 2 semanas em Portugal ouvindo propostas pelo jogador. O Vasco não dificultou a negociação, liberou o atleta e vai arcar com parte dos salários. Apesar de o empréstimo ser até maio, a ideia do jogador é permanecer na Europa por mais tempo. Hoje, um eventual retorno ao clube carioca é considerado improvável. Bruno César era reserva e não vinha recebendo muitas chances no Vasco. Quando foi escalado como titular por Ramon, ele não foi bem e perdeu espaço. De acordo com o jornal O Dia, o meia embarca hoje, domingão, para a Europa. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Essas são as informações do vai e vem do mercado da bola desse domingão. Na próxima semana, próximo domingo, nós vamos trazer tudo o que ocorreu durante a semana e quem pode sair, quem pode chegar e mais. Novas matérias, pesquisas e curiosidades do Brasileirão, em parceria com o canal Passando a Bola, aqui no canal de notícias pra você. Não sai daí não, ativa o sininho, comenta, se inscreve e vem junto!